Hoje estamos levando 50 dos vilões mais icônicos de filmes animados e colocando-os no jogo do povo. Apenas um vilão sairá com todo esse dinheiro. Apresentemos os competidores. Bem-vindos ao jogo do povo, vilões. Estamos animados para todos jogarem. A lista de jogadores de hoje é a seguinte. Dos filmes animados da Disney, temos Scar, Úrsula, Shan Yu, Cruella de Vil, Gaston, Capitão Gancho, Jafar, Hades, Malévola, Isma, Dr. Facilier, Lady Tremaine, Professor Hattigan, Juiz Claude Frollo e Governador Ratcliffe. Nossos vilões da Pixar incluem Síndrome, Charles Mantz, Sid Phillips, Hopper, Lotso Hugenberg, Pete Fedido, Ernesto de la Cruz, Chick Hicks, Randall Boggs e Henry Waternoose. Nossos jogadores vindos da DreamWorks Animation incluem Lord Farquaad, Fada Madrinha, Rumpelstiltskin, Príncipe Encantado, Vantra, Tai Lung, Lord Shen, Kai, Jack Horner, Titan, Pitch Black, Grimble, o Urso Pardo, Drago Bloodfist e Professor Marmalade. Nossos 5 jogadores dos estúdios Illumination são Gru, Vector, Balthazar Brat, Scarlet Overkill e Bowser. E por último, mas não menos importante, nossos vilões finais da Sony Pictures Animation incluem Abraham 5 Van Helsing, Tank Evans, Chester 5 Kingpin, Doc Ock e The Spock. Vamos nos familiarizar com as regras. A seguir estão as regras básicas deste jogo do povo. Número 1, sem aliados ou ajuda externa. Segundo, sem armas externas, exceto equipamentos essenciais para a sobrevivência. Número 3, sem magia. 4. Habilidades naturais são permitidas. Resumindo, chega de enrolar e vamos logo ao que interessa. O primeiro jogo de hoje é sinal vermelho, sinal verde. Você pode avançar quando ele gritar luz verde. Pare quando ele gritar luz vermelha. Se seu movimento for detectado depois, você será eliminado. Este jogo envolve velocidade, agilidade, habilidades auditivas aguçadas e calma sob pressão. Chick Hicks não deveria ter problemas na primeira rodada, quer dizer, só olhe para ele. Chick Hicks não é apenas um carro de corrida, mas também é um carro de corrida profissional. E como resultado, ele cruzaria a linha de chegada bem rápido. Então outros vilões da Pixar foram criados para este desafio. Lotso Agamber e Pete Fedorento. Os brinquedos no universo de Toy Story parecem ter algum tipo de instinto para cair instantaneamente inconscientes quando há pessoas por perto. Mesmo em um contexto diferente, eles ainda agiriam da forma mais natural para eles. Vantra, sendo um robô sem limitações humanas e versada em seguir ordens, certamente teria o tempo mais fácil de todos os vilões da DreamWorks. Vilões experientes em batalha, como Tai Lung, Shan Yu, Síndrome Bowser e Gru, teriam facilidade similar. Infelizmente, nem todos têm igualdade de condições. Nós temos algumas eliminações de primeira rodada para falar. O primeiro concorrente a sair em 50º lugar é o Governador Ratcliffe. Você pode pensar que isso é porque Ratcliffe não está na melhor forma física para o desafio, mas esse é o menor de seus problemas. Quando Ratcliffe entrou em cena, viu algo que o incomodou de imediato. Eles permitiram que pessoas de diferentes raças e espécies competissem contra ele. Eu te disse que esses selvagens não podiam ser confiáveis? Naturalmente, Ratcliffe viu isso como um ultraje e imediatamente exigiu falar com o gerente da competição e ele não conseguiu fazer isso. Lady Tremaine parece se encaixar na categoria de posso falar com o gerente, mas no caso dela, provavelmente perderia por ser uma senhora idosa que depende dos outros para fazer a maioria das coisas. Ela não é muito atlética e seu senso de direito provavelmente a faria sentir que não precisa se apressar. Ou então ela apenas entraria em pânico. E falando em pânico, o confronto de Gaston com a fera provou que ele não tem muita compostura. Assim, quando o perigo real surgisse, ele estaria implorando por misericórdia, o que certamente cairia em ouvidos surdos. Alguns dos personagens não humanos também estão em desvantagem aqui, mas Hopper tem a pior mão do grupo. Em um mundo de insetos, claro, Hopper é uma ameaça bastante aterrorizante, mas no contexto de uma competição enorme como esta, bem, Hopper é um inseto. Ele nem tem uma roupa ridícula ou algo para se esconder, como Hattigan. O indivíduo é apenas um fascista comum, então se não for flagrado pelas câmeras, provavelmente será pisoteado. E nossas últimas 3 perdas retornam ao reino dos competidores humanos, Titan, Lord Farquaad e Abraham Van Helsing. Esses 3 seriam eliminados porque não possuem aptidão física suficiente para cruzar a linha de chegada.
Farquaad depende dos outros para fazer seu trabalho sujo, pois sua própria força é limitada. Titan só era forte com superpoderes de presente, e sua falta de compostura e péssima forma física seriam uma sentença de morte certa. Por fim, Van Helsing aparece em um estranho traje de robô semelhante a um pulmão de ferro, com partes em constante movimento. Então mesmo que ele jogasse perfeitamente, provavelmente perderia por acidente. Com 43 dos 50 jogadores restantes, vamos para o próximo jogo, Honeycomb. Os jogadores devem recortar a forma de seus biscoitos. Quem quebrar seu biscoito ou ficar sem tempo será eliminado. O jogo do favo de mel requer paciência e uma mão firme. Muito tremor ou pressão pode causar uma quebra fatal. Assim, nossos competidores precisarão focar para furar sua forma sem quebrá-la por acidente. Neste desafio, a baixa estatura é uma vantagem, então a primeira vitória vai para Hattigan, o maior rato do mundo. Mente criminosa. Sendo Hattigan um rato astuto, é seguro dizer que ele teria a precisão necessária para recortar uma forma do biscoito. Ele é surpreendentemente composto mesmo quando faz coisas horríveis, então, contanto que ninguém o chame de rato nesta rodada, certamente sairá ileso. Stinky Pete e Capitão Gancho se sairiam bem nessa rodada, pois ambos são versados no uso diário de objetos afiados, tornando este desafio natural para eles. O mesmo pode ser dito para os concorrentes que têm muita experiência com pesquisa científica física como Doc Ock e The Spot. Ambos contribuíram para a descoberta da viagem interdimensional. Síndrome também tem uma jornada tranquila aqui, considerando suas invenções impressionantes ao longo dos anos. Ele demonstra habilidades táticas sérias e, por mais louco que pareça, acho que conseguiriam transformar um biscoito da sorte em uma estrela. Finalmente, há um candidato surpreendente que temos que mencionar. Bowser navega bastante suavemente por esta rodada. Pode ser chocante, já que ele é uma tartaruga gigante que cospe fogo, mas preciso lembrá-lo de quão elegantemente este homem toca piano. A habilidade de Bowser ao piano mostra que ele tem a precisão e controle necessários para transformar um simples biscoito em um coração para sua amada Peaches. Peaches, mas agora vamos falar sobre os personagens que não brilharam. O primeiro a sair nesta rodada é Chick Hicks. Jogador eliminado, Chick Hicks, ele não tem braços nem pernas. Ele é um carro consciente, literalmente não há nada que ele possa fazer aqui. Katika, é disso que eu estou falando. Ei, como é que o único que está comemorando sou eu, hein? A menos que ele tenha passado por cima do biscoito e o quebrado exatamente no formato necessário. Mas isso é uma descrença que nem nós vamos suspender. A partida de Scar parte corações, dada sua popularidade como vilão. Apesar de sua inteligência e preparação, Scar continua sendo um animal selvagem. Ele não possui a habilidade de usar uma agulha pequena para esculpir as formas necessárias. E eu duvido muito que suas garras ou presas seriam mais precisas. Curta foi a vida do Não-Rei. Devido ao seu temperamento explosivo, Balthazar Bratz não aceitará isso. Rodada. Não me surpreenderia se ele comesse o biscoito ao entrar sério. Mas mesmo que ele tivesse, não conseguiria cortá-lo sem seus aparelhos. O mesmo vale para Tank Evans, que aceitaria de bom grado o biscoito como seu troféu, merecidamente ganho por vencer o jogo da luz vermelha e verde. Foi um mal entendido das regras, mas os guardas permitiram que ele saísse porque ele é muito engraçado. Finalmente, alguns candidatos de força bruta se mostrariam um pouco fortes demais para o próprio bem aqui. Drago Bloodvis vem à mente, pois ele acredita que poder e dominação são tudo, então no momento em que aquele biscoito olhou para ele de forma engraçada, ele o esmagaria sem hesitar. E ok, eu me sinto realmente mal com essa, mas enquanto Tai Lung é inegavelmente um lutador habilidoso, ele não tem as restrições para ter sucesso neste desafio. Nem o Kai. Na verdade. Quer dizer, vocês viram como ele atacou rapidamente uma vila inteira de pandas, certo? Os últimos perdedores desta rodada são ambos vilões da Pixar. O primeiro é Charles Muntz, o velho de visão estreita que claramente está perdendo a cabeça. Apesar de ser impressionante que ele tenha lutado em cima de um dirigível na sua idade, ele não parece estável o suficiente para se sair bem em uma competição não agressiva. E finalmente, por mais que nos sintamos mal por este, a idade de Sid Phillips e sua inclinação para a destruição seriam uma combinação seriamente terrível para essa rodada. Mas considerando o que vem a seguir, é discutivelmente uma misericórdia que ele seja eliminado aqui. Restam 34 jogadores, que todos tenham uma boa noite de sono. Mas todos nós sabemos que isso não vai acontecer, porque é hora da briga da meia-noite. Agora, este desafio não oficial é feito para os caras maus.
A escassez de alimento, sono e o estresse de sobreviver podem levar qualquer pessoa à violência. Neste jogo, é cada vilão por si. Para sobreviver a este jogo, é preciso ser forte para lutar ou esperto o bastante para se esconder. Vamos começar com os grandes jogadores. Bowser não teria dificuldade em lidar com qualquer tolo que o atacasse. Você simplesmente não sabe quando desistir. Com o ataque e a defesa maximizados, este Rei Koopa sobreviveria facilmente à noite. Mesmo que ele certamente ficaria com fome quando tudo terminasse. Da mesma forma, eu não acho que alguém vai mexer com Shan Yu. Até Bowser provavelmente gostaria de evitá-lo. Outros pesos pesados menos aterrorizantes incluem Gru e Kingpin. Mas alguns vilões usariam táticas desonestas para escapar de seu destino aqui. Muitos vilões se encaixam nessa descrição. Hades, Rumpelstiltskin e Dr. Facilier são particularmente bons em fazer alianças fortes quando precisam. Então daqui está o acordo. Mesmo para alcançar suas ambições pessoais, eles poderiam usar seus talentos para salvar suas próprias vidas. Então temos um acordo? Finalmente, para aqueles que precisariam se esconder. Syndrome, que conseguiu exterminar sistematicamente vários super-heróis sem ser pego até anos depois. Além disso, Lotso Hugenbear, Professor Marmalade e Hattigan têm o tamanho certo para encontrar os melhores esconderijos, e sendo a própria personificação da escuridão e dos pesadelos, Pitch Black acharia isso menos um desafio e mais uma terça-feira comum. Por fim, as habilidades camaleônicas de Randall garantiriam que ele seria um dos assassinos e escondedores mais eficazes do grupo. Muitos vilões estavam bem preparados para essa rodada, mas outros não. Sendo uma bruxa do mar sem poderes, Úrsula provavelmente já fez muitos inimigos até agora. Sem mencionar que ela está fora da água há um tempo, então ela provavelmente está bastante exausta. Sendo assim, ela é uma escolha fácil e inteligente para os jogadores mirarem. No tópico de vilões que fizeram muitos inimigos, é certo que o Príncipe Encantado e Vector devem ter se tornado bem impopulares até agora. Piorando a situação, ambos dependem de armas e gadgets em seus melhores dias, então estar fora de seu elemento os tornaria presas fáceis. Stink Pete, Lotso, Hattigan e Marmalade poderiam sobreviver a esta rodada, já que Stink Pete é pequeno o suficiente para se esconder nos menores lugares. Infelizmente, ele é o menos enganador do grupo e rapidamente passaria de aliado para a vítima como resultado. Por fim, certos competidores mais velhos não teriam força para enfrentar ameaças maiores. Claude Frollo, Isma, Chester V e Jafar estariam perdidos sem suas armas habituais, magia e aliados. Após a briga de ontem à noite, restam 26 jogadores. Prepare-se para o nosso próximo jogo, a Guerra de Corda. Diferentemente do jogo do povo original, não atribuiremos personagens a equipes específicas. Em vez disso, vamos julgá-los com base em suas habilidades e chances de sobrevivência. Até os jogadores mais fracos podem sobreviver se coordenarem bem com os mais fortes. Isso implica que mentes manipuladoras como Malévola, Dr. Facilier e Hades conseguiriam facilmente pessoas ao seu lado. Daqui em diante todos estarão mais céticos uns com os outros, mas esses três são muito bons em fazer suas vítimas parecerem mais como parceiros de negócios ou até mesmo amigos. Já os personagens realmente fracos dependem da compaixão alheia. Que situação embaraçosa, querido. E é aí que Lotso e Professor Marmelada entram em ação. Quem poderia deixar para trás o pequeno porquinho da Índia fofo ou o grande ursinho de pelúcia? Por outro lado, seria idiotice tê-los na sua equipe de cabo de guerra de vida ou morte, mas vamos supor que eles se safem por pouco. E ainda assim, a força bruta vai longe. Bowser, Shan Yu, Gru, Jack Horner e o implacável Lord Shane possuem experiência com guerra ou lutas em grande escala, sendo vistos como aliados valiosos. Por fim, os monstros literais Randall e Mr. Waternoose passariam por esta rodada, embora no caso de Randall, apenas por sua aliança com Waternoose, que tem várias pernas úteis neste desafio. Mas vamos falar sobre as eliminações. Como dito antes, é aqui que as pessoas tendem a ser mais críticas com quem trabalham, algo que o Professor Hattigan aprenderá da forma mais difícil. Hattigan não tem nenhuma bondade no corpo. Ao contrário de Lotso e Marmalade, ele nunca sequer tenta se passar por um bom sujeito para manipular, e eu tenho muito orgulho para fazer parte disso. Você tem que respeitar a honestidade dele, o cara é puramente mau, mas também é um rato. Isso significa que ele não seria útil como companheiro de equipe, sendo seguro dizer que será a última escolha dos times.
Cruella de Vil e Capitão Gancho se encaixam similarmente na categoria de simplesmente terríveis. Para Cruella, ela não é forte o suficiente para justificar a aliança com a velha assustadora que esfola filhotes. Já o Capitão Gancho não é tão ruim comparado a outros, mas com um gancho no lugar da mão, seria difícil para ele contribuir com toda a sua força. Desculpe, Gancho. Por fim, Rumpelstiltskin, Pitch Black e Grimmel, o Grisalho, são personagens que não têm força física suficiente para recrutar e são muito suspeitos para confiar. Com essa combinação infeliz, eles terão que dar adeus para dar lugar aos nossos 20 finalistas. Vamos revisar os remanescentes. Nossos jogadores restantes são Hades, Shen Yu, Malévola, Dr. Facilier, Síndrome, Lotso, Randall, Sr. Vaternusse, Ernesto de la Cruz, Fada Madrinha, Lord Shen, Vantra, Jack Horner, Professor Marmelade, Gru, Scarlet Overkill, Bowser, Rei do Crime, Doc Ock e Spot. Competidores, preparem-se para o próximo jogo, Bolinhas de Gude. Você jogará o jogo escolhido com seu parceiro. O jogador que pegar as 10 bolinhas de gude vence. O perdedor será eliminado. Bolinhas de Gude é um jogo interessante, pelo menos no contexto de Squid Game. Existem várias maneiras para pares de jogadores jogarem seu jogo de bolinhas de gude. Eles podem focar na precisão, distância que conseguem rolar a bolinha de gude, ou adivinhar quantas bolinhas de gude o adversário tem na mão. Esses jogos geralmente dependem de habilidade ou sorte. Claro, você sempre pode escolher o caminho desonesto e optar pela opção mais inteligente, a manipulação. Como mestre absoluto da prestidigitação, o Dr. Facilier não terá problema com isso. Ou ele pode não conseguir contratar seus amigos do outro lado agora, mas ele ainda é um jogador habilidoso que pode facilmente encantar e enganar um otário para tirá-lo do jogo. Falando em prestidigitação, o corpo do local tem vários vórtices por toda a parte. Ele poderia facilmente esconder algumas de suas bolinhas ou de seus oponentes quando quisesse, sem tecnicamente quebrar a regra de não usar magia. Cara esperto. Desculpe incomodar você, sei que está ocupado, desculpe. O que você quer? Agora, se vamos falar sobre personagens que eram simplesmente bons em mentir, Ernesto de la Cruz está quase no topo da lista nesse aspecto. Esse cara conseguiu convencer um país inteiro de que ele, por gerações, era esse músico incrível, quando na verdade ele era apenas um ladrão que traiu seu melhor amigo e roubou sua música. Ganhar um jogo como este seria moleza para uma cobra traiçoeira como essa. Há outros personagens que se dariam bem neste jogo, mas vamos para as eliminações. Não queremos estragar a surpresa. A seguir, é aqui que Hades cai do rio Styx para o rio de Mármores. A divindade de Hades não será de grande ajuda aqui, e aposto que ele perderá como quando enfrentou Hércules no filme, ao apostar tudo em um jogo supostamente garantido, apenas para vê-lo explodir espetacularmente em seu rosto. Bowser é outro vilão cujo orgulho seria sua ruína, e além disso, sua ingenuidade também seria. Sério, depois de tudo que Bowser fez com Peach e seu povo, o amor realmente faz um cara sair de sua concha. Ele ainda acreditava, ou pelo menos em parte, que ela se casaria com ele. Ele pode ser forte, mas esse Rei Koopa não é nenhum gênio. De fato, ele é totalmente delirante, então quem for seu parceiro só precisaria bajular um pouco seu ego para se sair bem. Síndrome é outro monstro ruivo e ardente, e igualmente ferrado. Você sabe que esse cara seria arrogante demais para o próprio bem. Bem, ele só perceberia quando fosse tarde demais. Shen Yu provavelmente enfrentaria alguém muito mais astuto que ele e aprenderia da forma mais árdua que estratégias militares diferem de boas habilidades de jogo. Scarlet Overkill definitivamente se foi aqui, já que ela é uma pessoa geralmente muito paranoica, então não há dúvida de que ela pensaria demais em qualquer jogo que acabasse jogando. O mesmo pode ser dito sobre Lord Shen, porque o cara que cometeu genocídio por causa de alguma profecia aleatória não seria capaz de lidar com esse tipo de pressão. Depois desses dois, nosso último vilão da Illumination, Gru, encontrou o fim de sua emocionante vida dupla. Não é por falta de habilidades, Gru simplesmente não parece mais o tipo de pessoa que mataria alguém impiedosamente, sendo um cara desajeitado em geral. O Sr. Waternoose contaria 1000 bolinhas antes de se permitir perder, mas com um aliado ardiloso como Randall, ele não teria tempo suficiente para isso. Neste ponto, a maioria dos vilões restantes são bastante brilhantes, tornando a decisão difícil.
Vamos dizer que as duas últimas eliminações desta rodada vão para a Vantra, que sendo um computador, poderia jogar de uma maneira muito simplista, o que permitiria ao seu oponente apontar algum tipo de brecha que ela perdeu ao estilo do gênio malvado. E Lotso, que apesar de manipular os outros para baixarem a guarda, certamente já teria levantado suspeitas até agora. E sua falta de intimidação provavelmente começaria a jogar contra ele como resultado. 10. Jogadores restam. Preparem-se para o nosso próximo jogo. Pedras de vidro para pisar. Agora, este jogo é outro complicado para um cenário hipotético, já que muito deste jogo depende da sorte. Há uma vantagem nisso, que é a vantagem de ir por último, depois que a maioria dos pedaços de vidro já foram quebrados. Portanto, aqueles com ego grande o bastante para tentar um jogo primeiro provavelmente selarão seu destino. Na nossa versão do jogo, apenas 2 concorrentes seguirão em frente, então passaremos pelo resto em ordem de eliminação. Jack Horner seria o primeiro a sair. Ele é definitivamente o tipo de cara que passaria na frente de crianças na fila de um caminhão de sorvete. Então insistir em ser o primeiro em qualquer jogo seria uma obrigação para ele. Ernesto de la Cruz e Malévola têm um senso de direito semelhante, então se esses dois não se matarem decidindo quem vai atrás do Jack, eles terão uma surpresa desagradável depois. E neste ponto, a coisa toda de cada vilão por si mesmo está cheia de esteroides. Então, enquanto o Professor Marmalade pode ter exagerado com sua fofura e táticas de manipulação, ele acabaria sendo usado como testador de segurança de vidro. Sério, Kingpin vai simplesmente espetar esse cara como uma bola de futebol através de um painel de vidro. Quanto aos últimos 6, é difícil dizer, pois esses caras parecem capazes de sentar e assistir os outros fazerem seu trabalho sujo. Então tudo se resume a quais personagens são os mais calmos e impiedosos do grupo. Fada Madrinha provavelmente será a próxima a ir, já que ela passou por algumas situações e está disposta a ser a primeira a tentar seguir em frente, provando que os outros estão perdendo tempo e entrando em pânico, enquanto, infelizmente para ela, prova que eles estão certos. E finalmente, sem permissão para usar seus equipamentos ou poderes externos, é seguro dizer que Doc Ock, Dr. Facilier e The Spot também estão se despedindo aqui, deixando os 2 últimos nas mãos de 2 dos personagens mais desonestos de todo o elenco. Parabéns para Randall Boggs e Kingpin. Vocês chegaram à final. Por favor, preparem-se para... Neste jogo, 2 oponentes se enfrentam, um como defensor e outro como atacante. O atacante deve fazer tudo para chegar ao topo do campo, ou à cabeça da lula, e tocá-la com o pé, enquanto o defensor tenta impedi-lo. Ou é assim que o jogo do Lula é tradicionalmente jogado. Aqui, no entanto, é mais uma batalha até a morte. Ambos os competidores possuem façanhas impressionantes. Kingpin, por exemplo, é enorme, mesmo sem superpoderes, e geralmente espera que outros sigam suas ordens. Ele ainda pode lutar quando necessário. Mesmo assim, ele mantém sua agilidade, saltando entre prédios e veículos em diferentes dimensões, lutando com força sobre-humana. Mas então temos o Randall, que, como esperado de um monstro réptil de duna, é escorregadio, sempre um pouco fora de alcance. Boa sorte em encontrá-lo, já que ele se mistura com o ambiente como um camaleão, e é expert em se esconder à vista de todos. Randall não venceria Kingpin no corpo a corpo, mas teria uma chance se pudesse atrapalhá-lo com suas habilidades furtivas. Superficialmente, apostaríamos em Randall para vencer, mas há algo sobre Kingpin que acreditamos lhe dar vantagem. Como ex-comandante da Cidade das Sombras, Kingpin mantém controle sobre todos de quem precisa. Certamente, um homem tão visionário já teria feito anotações sobre seu inimigo até agora, utilizando suas habilidades de observação. Mesmo levando em conta o disfarce de Randall, Kingpin foi observador o suficiente para perceber, quase intuitivamente, que o Prowler não estava disposto a matar Miles. E como resultado, não hesitou em matá-lo. Se uma pá foi suficiente para derrubar Randall, acho que o corpo gigantesco do avatar do Roblox desse cara faria o truque jogador. Eliminado, parabéns ao jogador rei do crime, você. Com tudo isso dito, Kingpin é o vencedor do nosso jogo final de filme animado. E seu prêmio é uma viagem com tudo pago para uma dimensão onde sua família ainda vive, contanto que ele pare de matar pessoas. Ah, você está se perguntando, o que o Randall teria ganhado se ele tivesse vencido? Bem, na verdade, agora que estou revisando seu pedido, acho que é melhor para todos nós se nunca falarmos sobre o possível prêmio do Randalls.